pra todas as horas, amigo em qualquer ocasião, amigo nas horas alegres, amigo na tribulação, amigo desinteressado e a todos sem distinção, amigo que ama os amigos do fundo do teu coração, o amigo de quem tanto falo é Cristo Jesus, meu Senhor, aquele que vive e reina, porque Deus o ressuscitou e agora Ele vive entre nós, é o nosso Deus, nosso Criador. Amigo de réu condenado, que ser seu amigo não quis, amigo meu advogado, que um dia será meu juiz, amigo que guia meus passos, amigo que dá diretriz, amigo que me dá paz, amigo que me faz feliz, o amigo de quem tanto falo é Cristo Jesus, meu Senhor, aquele que vive e reina, porque Deus o ressuscitou e agora Ele vive entre nós, é o nosso Deus, nosso Criador. Amigo que quer ser amigo de todos quanto recorrer, amigo que quer dar a mão, amigo que quer socorrer, amigo que pelos amigos na cruz foi capaz de morrer, mas vive porque ressurgiu, mostrando que Deus tem poder. O amigo de quem tanto falo é Cristo Jesus, meu Senhor, aquele que vive e reina, porque Deus o ressuscitou e agora Ele vive entre nós, é o nosso Deus, nosso Criador.
Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento agora. Senhor, estamos novamente reunidos para o culto e pensamos nos tempos dos dias primitivos, quando todos eles subiram até Siló para receber as bênçãos do Senhor. E agora, nesta noite, nós temos nos reunido aqui para ouvir a Tua Palavra. E como temos estudado nesta determinada porção da Escritura, que o Cordeiro era o único que poderia abrir os selos ou soltá-los. E oramos para que nesta noite, quando temos sob consideração este grande sexto selo, nós oramos, Pai Celestial, que o Cordeiro o abra para nós nesta noite, pois estamos aqui para compreendê-lo. E sem o homem, na terra ou no céu, foi suficiente. Apenas o Cordeiro foi achado digno. Então, que o Todo-Suficiente venha e abra o selo para nós nesta noite, para que simplesmente possamos olhar além da cortina do tempo. Isto nos ajudaria. Nós cremos, Pai, neste negro, grande dia pecaminoso. Cremos agora que temos encontrado graça diante de Ti. Nós nos encomendamos a Ti, juntamente com a palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem ficar assentados. Boa noite, amigos. É um privilégio estar aqui nesta noite novamente para estarmos no serviço do Senhor. Estava apenas um pouquinho atrasado. Eu acabei de ir até a uma emergência de um homem que estava morrendo, um membro desta igreja. Sua mãe frequenta ou vem aqui. E eles disseram que o rapaz estava morrendo. Então eu fui até ali para ver apenas uma sombra de um homem deitado em uma cama, morrendo. Um homem mais ou menos da minha idade. E apenas em um momento, eu vi um homem se levantar, dando louvores ao Senhor. E então, Deus, se estivermos desejosos de confessar nossos pecados e fazer aquilo que é correto, rogar por misericórdia, chamar por Ele, Deus está desejando e esperando para nos conceder aquilo. E agora, eu sei que está quente aqui nesta noite, e está... Não, espero que o aquecedor esteja totalmente desligado, e estamos... Eu observei ontem à noite, ou hoje, que este é o meu 7º dia em um quarto sem luz, apenas a luz elétrica, veja, estudando e orando para que Deus abra estes selos. E foram tantos que esperam, naquele grupo de pessoas que perguntaram lá, ou melhor, de perguntas ontem à noite, foram mais ou menos, não foram tantas as perguntas. Estavam esperando ter um culto de cura de qualquer forma, gostariam de permanecer mais um dia, para termos um culto na segunda-feira. Então eu realmente poderia fazer isso, se for da vontade do povo. Vocês podem refletir sobre isso e me deixarem saber se vocês desejam ficar e orar pelos enfermos, porque eu tenho designado todo este tempo inteiramente para estes selos, e simplesmente me mantive afastado por estes selos. Então, vocês podem pensar e orar sobre isto, e então me deixarem saber. E eu, se o Senhor permitir, eu posso. Meu próximo compromisso será em Albuquerque, Novo México, e será em alguns dias ainda, e tenho que ir para casa para alguns negócios sobre os preparativos de outra convenção no Arizona. E então, assim, se isto for da vontade do Senhor, vocês orem a esse respeito, e eu farei o mesmo. E então saberemos mais sobre isso mais adiante. E acabei de detectar, agora vejo.
Amém? Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos para te servir, para te adorar. Ajuda cada um de nós no que temos que fazer, orar, cantar, pregar, e o seu povo ouvir com atenção para guardar a sua palavra. Que todos nós sejamos uma bênção verdadeira em suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar o 262 do cântico. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo quem sustenta o meu viver. Na minha vida, oh meu Deus, me dá prazer o que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. 245. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce ao cheiro,
só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Vamos cantar agora da terceira etapa, irmãos, o hino 22. Lá maior. Na condição de um pecador eu vou reconhecer que eu não tenho feito nada para merecer. É graça e somente a graça que me alcançou. Agora na terceira etapa onde eu estou, meu Deus, eu sinto teu amor. Aceita agora um pecador. Não tenho senão a mim mesmo para te ofertar. Entrego meu coração, ó, vem me conceder perdão. Meu Deus, estou perante a ti e quero te adorar. Enquanto muitos já caíram, eu estou de pé. Enquanto outros desistiram, eu vou pela fé. Amém. Glória a Deus. Feito nada para merecer, mas vou glorificar eu viver. Meu Deus, eu sinto teu amor. Aceita agora um pecador. Não tenho senão a mim mesmo para te ofertar. Entrego o meu coração, ó, vem me conceder perdão. Meu Deus, estou perante a ti e quero te adorar. Meu Deus, tu és maravilhoso, eu quero te louvar. Meu Deus, tu vens me encher de gozo e me consolar. Se o choro durar uma noite, eu vou te esperar. E no amanhã, amém, glória a Deus. Aceita agora um pecador, se não a mim mesmo
para te ofertar. Entrego o meu coração, ó, vem me conceder perdão. Estou perante a ti e quero te adorar. Amém. Vamos cantar o... Deixa eu ver aqui, irmão. Vamos cantar o número 10. Número 10. O Dó menor. Terceira etapa chegou. Foi Deus quem chegou. Foi Deus quem falou. Foi Deus quem chamou e chama você. Foi Deus, é somente crer. Foi pão do céu que caiu. Foi Deus quem mandou. Pra quem é fiel, é como o maná que deu a Israel, maná com sabor de mel. Segunda etapa morreu, aquele maná já aconteceu. Um novo maná agora choveu, maná pra você e eu. Segunda etapa morreu, amém. Um novo maná agora choveu, maná pra você e eu. O mensageiro incumpriu, e se você crer, precisa ter fé. Foi crendo que Deus vitória me deu, e eu vou com Josué. Foi Deus que a terra me deu, tirou o cananeu, matou o filisteu, nem mesmo Golias sobreviveu. Quem mora nela sou eu. Segunda etapa morreu, aquele maná agora choveu, maná pra você e eu. Segunda etapa morreu, aquele maná já aconteceu. Um novo maná agora choveu, maná pra você e eu. Amém. Glória a Deus. Moarudo vai ser. Amém. Certinho. Você teve revelação. O irmão Haroldo sola, depois canta mais um. Depois o irmão Regis sola um hino também.
canta o 41, ao findar a minha lida. Ao findar a minha lida e a glória alcançar, e na terra prometida o meu barco ancorar, quero ver as avenidas e passear pelos jardins. Eu já sinto sua glória sobre mim. Vamos aqui, calma. Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se a pedra sou espinhos, não impede a jornada prosseguir. E o dia já declina, amanhã já vai raiar. Não importa se a neblina o caminho buscar. Quando eu olho para cima, resplandece a sua luz. Amém. Glória a Deus. Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se a pedras ou espinhos. Amém. Se tropeço no caminho, eu não posso vacilar. Quando eu piso nos espinhos, eu prosseguo a caminhar. É Jesus que vai na frente, Ele é o capitão, e meu barco vai em rumo de Sião. Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se a pedras ou espinhos, não me impede a jornada prosseguir. Amém.
nós vamos ler em São Mateus capítulo 12, verso 30 ao 32. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Senhor, Sua palavra é real, é verdade, e muitas vezes a pessoa ouve e sente condenada, mas o Senhor está pronto para salvá-la, para que ela possa se arrepender e chegar à prática daquilo que te agrada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. O que um cristão não pode fazer. O que é pecado? Irmão Brana é que ensina sobre isso. É o melhor meio de nós aprendermos, é exatamente com o profeta. Tudo que nós aprendemos tem que ser com o profeta, porque já tivemos os eras dos reformadores e nenhum deles tinha a verdade total, porque todos estavam aguardando a manifestação deste tempo final, que era no tempo do irmão Brana, para que pudéssemos ter as coisas completas, corretas e aperfeiçoadas. Só poderia vir no tempo do profeta. E logo a gente aprende as coisas simples que precisa guardar. O que é pecado? Ele diz incredulidade. Leia São João capítulo 4, Jesus disse: o que não crê já está condenado. Aí ele diz: pecado não é fumar, beber, cometer adultério. Você faz isto porque você é um incrédulo. Estes são simplesmente os atributos. Você faz isto porque é um incrédulo. Esse é o pecado, incredulidade. Então aprende. Oh, mas as pessoas vão fumar, vão beber, vão adulterar. Pois isso não é pecado. Irmão Brando diz, é porque você é um incrédulo. Por isso que você faz estas coisas. Então você vai encontrar pastores incrédulos, você vai encontrar evangelistas incrédulos, vai encontrar mestres incrédulos, até profetas incrédulos. Você vai encontrar que chegam a estar a prática, não importa se tem
se ostenta o nome de um ofício, o que fala que nós temos o ofício é a escolha não do homem, mas a escolha de Deus. E Deus, sua própria palavra. Você tem que ir cumprir a palavra, eu tenho que cumprir, porque Deus, quem deu a palavra, nem Ele pode ir contra a palavra dele. Se ele não seria Deus se ele fosse contra a própria palavra dele. Então, aquilo que ele diz está dito, aquilo que ele exige, a gente tem que admitir. Se nós não temos condições de cumprir aquilo, é uma coisa. Que aquilo é verdade, é. A gente tem que professar que é verdade. Então, se a pessoa ouve a palavra faz a obra, é o que ele diz. O que não crê, já está condenado. Mas aquele que crê, está salvo. Aquele que crê, ele não pratica o pecado em qualquer coisa de Deus, em qualquer movimento que Deus faça na terra. Se a gente é incrédulo naquele movimento, a gente é um incrédulo em Deus, porque Deus está naquele trabalho. Amém? Eu tomei este título porque irmão Brana diz aqui em 313, Hebreus capítulo 6, segunda parte, são mensagens ricas, estas mensagens que o irmão Brana pregou sobre Hebreus. Se você não tem e puder tê-las, tem estas mensagens. São muito boas. São antes dos selos, mas são mensagens que vai te ensinar o cotidiano, sua vida diária, que você precisa, que eu preciso, e que Deus já tem tudo isto exposto aqui na palavra. Então, no 300 desta mensagem, determinada mulher chegou para mim, há não muito tempo atrás, e disse: irmão Branco, eu sou uma cristã, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo. Então o que é que um cristão não pode fazer? Você não pode dizer que blasfemou contra o Espírito Santo, se você é um cristão. Para começar, você teria que saber o que é o Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos dizer o que é o Espírito Santo, como o irmão Brana muitas vezes creu e pregou, e tem até nessas mensagens, de que os frutos do Espírito Santo seria a evidência. E depois o Espírito Santo corrigiu ele, dizendo: não são os frutos, é receber a palavra do dia, que é a evidência de se ter o Espírito Santo. De outra forma, se blasfemamos contra a palavra do dia, blasfemamos contra o Espírito Santo, certo? E é o que um cristão não faz. Então, um cristão não fala contra a palavra do dia. Quando a pessoa fala contra a palavra do dia, ela não é cristã. Porque um cristão não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Mas o que é a palavra do dia? Você vive nos dias de Lutero e não sabe qual é a palavra do dia. Aí vive nos dias de Wesley e não conhece a palavra do dia. E taxa a palavra do dia, vivendo nos dias de Wesley, dá a palavra do dia, a mensagem de Lutero. Quer dizer, é uma maneira errada. A pessoa não tem discernimento, a pessoa não tem revelação, e lhe falta o principal. Porque o que te mostra a verdade do dia é o próprio Espírito Santo, que o cristão tem, que ele não pode blasfemar
contra o Espírito Santo. Ele não pode levantar nada falso contra o Espírito Santo. Agora, se você falar, o Espírito Santo é isso, a mensagem do dia. Qual é a mensagem do dia hoje? Tira um pouquinho do eco. A mensagem do dia, a pessoa, ela não percebe que ela está vivendo num dia e querendo adorar a Deus, sai de outro dia. Os judeus estavam vivendo nos dias de Jesus e queriam adorar a Deus com a mensagem de Moisés. E o que foi que Jesus falou para eles? Vocês são filhos do diabo. Eles estavam nos dias de Jesus, blasfemando contra Jesus, falando mal de Jesus, chamando Jesus de Belzebu, e chamando Moisés de Deus, de profeta, o pai Abraão. Aí Jesus teve que os identificar. Quer dizer, você tem capacidade de identificar nem a si próprios. Aí ele mostra em São João 8,44. Diz, vós sois filhos do diabo. Então a pessoa não tem condições de ver, identificar a mensagem do dia que ela vive. Você pode falar bem de Jesus, você pode falar bem de Pedro, de Paulo, você pode falar bem até do irmão Brana. Mas se você não identifica a mensagem de Deus, aquela etapa do irmão Brana, que está terminando o seu cumprimento hoje, você é um blasfemo, você não é um cristão, você não é uma cristã. Aí nós vamos encontrar fariseus na porta, não entrando e não deixando quem quer entrar, entrar. Isso aconteceu nos dias de Jesus. Isso aconteceu nos dias do irmão Brana. Isto acontece dia hoje. Você tem que estar claro, revelado, do dia que você vive. Se você hoje quer adorar a Deus na primeira e segunda etapa, você perde tempo. Você vai blasfemar da mensagem do dia, porque você não a vê. Eles blasfemaram de Jesus porque não viram em Jesus Deus. Ele olhou para Jesus e o adorou. Ele viu que ele era Deus. Mas o sacerdote não viu. O sacerdote diz, ele tem Belzebu. Pedro diz, não, ele é o Filho de Deus. A samaritana diz, vejo que és profeta. Isso é semente eleita para identificar, não a mensagem de Moisés, como hoje, não para identificar primeira e segunda etapa do irmão Brana. O que não é difícil de identificar, pelas curas, pelos milagres, pelas bênçãos, pelas ressurreições. Não é difícil identificar a mensagem do irmão Brana na primeira e segunda etapa. Mensagem de cera puxada. Tem coisa que você prepara até você ter a idade de maior. E que você teve problema de menor. Tem uma coisa, se você tiver problema de menor com a justiça, quando você ficar de maior, aquele problema de menor não sai de lá. Aquilo está lá. Por isso é bom crer no sangue de Jesus Cristo. Que quando você fez coisa errada ali atrás e creu em Jesus Cristo, você alcança o perdão dele. Ele não deixa aquilo parado ali para te acusar. Ele te limpa completamente. Amém? Excetuando casos de ofícios que temos que cumprir segundo a graça, com misericórdia. Samuel cumpria o seu dever de rei, de sacerdote, de profeta. Filhos
que não estavam crendo como ele. A Bíblia diz isto, que eles disseram: dá-nos um rei, porque os seus filhos não andam no seu caminho. Os seus filhos não professam a mesma fé que você tem. Dá-nos um rei. E aquilo ofendeu a Deus, porque Deus estava tratando com aquele homem, Samuel, rei, ele era profeta, ele era sacerdote. Israel queria um rei que saísse na frente da batalha, que aparecesse. E que muita gente quer um rei, quer um governo, um governador bonito, um novinho, um bonito, até sem experiência, mas que ele seja bonito, uma mulher bonita, para poder governar, enquanto Deus tinha Samuel com falhas no lar, falhas, rei, sacerdote e profeta. Tem hora que a gente quer tornar, eu de pastor quero ser profeta, não vai adiantar. O irmão Brana diz: não tente fazer isso. Certo? O irmão Brana que ensinou: você não pode fazer isso. A gente tenta fazer aquilo, e aí a gente cai numa blasfêmia, que é falar contra a própria mensagem do profeta. Você viu que a mensagem do profeta é verdade? Então fique quieto. Se você não pode crer, fique quieto. Mas se nós professamos esta palavra, devemos ser agradecidos a Deus por ter alcançado uma luz de permanecer ao lado desta palavra. Como disse Jesus: quem não é comigo é contra mim. Quem não é com a palavra do dia é contra a palavra do dia. Quem comigo não ajunta, disse Jesus, espalha. Quem com a palavra do dia não ajunta, espalha. Deus está tratando com um povo cristão que não blasfema, que não levanta injúrias contra o Espírito Santo, contra a palavra do dia. O Espírito Santo hoje, a gente se for passar por tudo, o Espírito Santo no tempo de Lutero era justificação, no tempo de Wesley era santificação, no tempo dos pentecostais era restauração dos dons, no tempo do irmão Brana era a primeira e segunda etapa. Aí o Espírito Santo no tempo da revelação, que era na terceira etapa do irmão Brana, o Espírito Santo já tinha feito a primeira, a segunda e agora estava na terceira etapa. E o povo ficou na primeira e segunda. Porque não puderam entender aquela mensagem. Agora, o cristão não pode fazer isso, não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Isso é contra a mensagem do dia. E você tem que saber que a mensagem do dia é a terceira puxada. Esta é a mensagem do dia. E dentro da terceira puxada tem o que o irmão Brana esclareceu e o que o irmão Brana não pôde esclarecer o dia. Ele não pôde. Ele deixou que estas coisas fossem esclarecidas no tempo que estivesse terminando o ministério da esposa. Se você percebe, cada vez que Deus opera, Ele vem no fim. Ele vem no fim da mensagem do irmão Brana. Logo ele vem no final da mensagem do irmão Brana, com a mensagem da noiva Brana, e começava o ministério da noiva. O que estamos vivendo é o período final, onde você tem que ter esta revelação clara, que não pode blasfemar. Aquele ministério que está manifestando a palavra de Deus no dia que você vive, só porque você não pode ajuntar com aquele ministério, você fala mal dele, está mal, você está errada, você está errado. Você tem que saber que isso é uma blasfêmia. E você pensa que você é cristã, você pensa que você é cristão e não é, você é um incrédulo. Porque o cristão, diz o profeta, não pode coar contra o Espírito Santo. 13, Hebreus capítulo 6, segunda parte. A irmã Brana diz: eu disse, é impossível.
Um cristão não poderia blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode fazê-lo. Um espírito cristão testemunha do Espírito de Cristo. Se você é cristão, é cristã, você vai testemunhar do Espírito de Cristo o que ele está fazendo a um profeta. O difícil é olhar para hoje e ver que a mensagem está agora com o ministério da esposa. O profeta partiu, mas o ministério, a terceira puxada, prosseguiu. E esse ministério era para trazer luz a quem não podia falar no seu dia, porque Deus o proibiu. E ninguém pode pregar contrário. Se Deus o proibiu, então você tem que aceitar isto. E se Deus proibiu no dia dele, é porque haveria mais um tempo que as pessoas manteriam incredulidade na palavra de Deus e estariam blasfemando contra o Espírito Santo. E estas pessoas, muitas vezes que chamam cristã, não são cristãs. Por isso o irmão Brana disse para esta irmã, que a irmã falou assim: irmão Brana, eu sou uma cristã, mas eu blasfemei contra o Espírito Santo. Aí o irmão Brana disse: é impossível, se você é uma cristã, blasfemar contra o Espírito Santo. Para nós que somos cristãos, conscientes, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele está fazendo hoje, a revelação da palavra dEle, eu não posso colocar isso dentro do povo. Se a gente prega de certa forma, eles querem transferir tudo isso para mim, mas não é para mim, é para você. É você que é esta esposa, eu sou um membro desta esposa, e você é outro membro desta esposa. Então você não pode blasfemar contra o Espírito Santo, porque você é um cristão, você é uma cristã. Você não pode falar contra esta mensagem. Se você fala contra a mensagem de uma só pessoa hoje, você está falando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dias do irmão Brana era a mensagem de uma só pessoa. Mas nos dias de Wesley, era Wesley. Nos dias era Lutero. Nos dias de Paulo, era Paulo. Nos dias de Pedro, era Pedro. Nos dias de Jesus, foi Jesus. E assim nos dias de cada mensageiro das eras, era a mensagem de uma só pessoa. Falar contra a mensagem de uma só pessoa no tempo da noiva é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a pessoa, ela não tem o Espírito Santo. Ela não é uma cristã. Ah, mas carrega a Bíblia, carrega a mensagem, estuda a Bíblia, estuda a mensagem, prega a Bíblia, prega a mensagem. Não importa, é incrédulo. Os incrédulos pregavam a lei no tempo de Jesus, e Jesus disse para eles: vocês são do diabo. Eles estavam enganados de que eles eram filhos de Abraão. E Jesus os identificou. Jesus mostrou para eles o que eles eram. O que Jesus tem que fazer hoje é mostrar para mim e para você o que nós somos. Nesse dia, o que nós cremos. Nós estamos crendo, prosseguindo com a mensagem do sétimo anjo. Ninguém pode falar contra isso. A mensagem de uma só pessoa. Brana partiu. Então a mensagem não pode ser mais de uma só pessoa, Brana. Ele partiu. Foi assim em cada era. Agora chega na era de Irineu, a mensagem de uma só pessoa. Irineu era Martim, era Columba, era Lutero, era Wesley, era William Seymour dos pentecostais, era William Brana nos Estados Unidos, no entardecer, cumprindo Zacarias 14, 6 e 7, que no entardecer haveria luz, e luz no entardecer, diz o profeta do século 20, que é o nascimento do profeta. Isso que é luz no entardecer. Já cumpriu. Aí vem a revelação, a terceira puxada. Jesus veio no monte pôr do sol. As pessoas não perceberam.
Os grandes sábios do dia não souberam nada. Irmãos falaram para o irmão Brana, ouvi notícia, irmão Brana, disso, e eles não sabem. Por que você não vai lá? Ele disse, não. Eu tinha até vontade de ir, mas disse que o Espírito Santo falou para o irmão Brana, não vá lá, Tabernáculo Brana, e fala sobre isso. Ele vai no Tabernáculo Brana e prega sobre isto, e o povo do Tabernáculo Brana não conseguiu, nem todos, né? Não conseguiu ver o que o Espírito Santo estava falando naquele dia, que era o dia da vinda. Aí eles não sabem, tiraram foto, mas eles não sabem o que é. Vai lá e diga para eles, diga para o povo, para o crente. Vai no Tabernáculo Brana, diga para o crente, porque o incrédulo não adianta você falar. E irmão Brana, quando pregou os selos, ele viu que as pessoas dentro do próprio tabernáculo tinham incredulidade na mensagem, na terceira puxada. E diz, vocês não estão entendendo o que Deus está fazendo nesta semana. E não entenderam mesmo. Mas Deus estava ensinando aquela verdade daquele dia para eles. Como você tem que ver hoje a manifestação de Deus em você, como esposa de Cristo. Falar contra o que você crê é blasfêmia. A pessoa que blasfema não é cristã. Pode carregar a Bíblia, carregar mensagem, não importa. Ela está blasfemando, levantando injúria, falsidade, em cima daqueles que têm alcançado fé na palavra de Deus. Um cristão não poderia blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode fazê-lo. Um cristão testemunha do Espírito de Cristo. Vem e você chamará tudo que é de Deus, de Deus. Você tem condições para isso. O que é de Deus você chama de Deus. Eu não vou ler tudo aqui. Eu sei que vocês cansam. Irmão Brando diz, um cristão sempre chama o Espírito de Deus retidão. Se você não crê na mensagem de uma só pessoa, hoje, você está dizendo que não é uma mensagem reta, que não há retidão nessa mensagem, que ela não é certa. E nisso você falha, porque lhe falta o principal. Porque um cristão não diria isto. Um cristão não levantaria e falaria contra a mensagem do dia. E se vocês notarem, pessoas boas, amáveis, é que fala contra a mensagem do dia. Chama a mensagem do dia de falsa. Quando você vê uma só pessoa hoje, é verdade, Deus só trata com uma pessoa. Você põe dois homens, tem duas mentalidades. Você pode ver marido e mulher, são um, mas é uma união composta. Por isso tem problemas em casa. Deus sempre usa um, e não tem uma união composta. Um mais uma. Para Deus não. Deus usa uma só pessoa. Foi uma só pessoa no tempo do irmão Brana, é uma só pessoa no tempo da noiva, depois que o irmão Brana foi embora, e esta noiva antes não sabia do que ela sabe agora. E por isso que ela tem a mensagem de uma só pessoa. Não tem que idolatrar ninguém, você não tem nem que falar bem dessa uma só pessoa, você só tem que crer na mensagem. Crê na mensagem, mas também não te alie, não te ligues aos que falam mal, porque você estará blasfemando, e você diz ser cristão, e não é, fica o tempo todo na igreja, e não é uma então, por quê? Fala contra o que Deus está fazendo no dia. Quantas fraquezas vocês têm? Nós temos, mas temos uma virtude que os outros não têm. Temos a virtude de crer no que Deus está fazendo hoje. Na mensagem do dia. Você crê na mensagem da hora. Então, isso é o que é cristianismo, blasfemar. Mas um cristão nascido de novo, ele dirá,
Este é meu irmão. É que você não pode nem separar. Aqui o irmão Branco estava falando, deixa eu ler para vocês, e quantos vocês acham hoje que blasfemam contra o Espírito Santo, que possui DD, PhD em seus nomes? São títulos de doutorado. Quantos rígidos, católicos, protestantes, que saem na rua e criticam da operação do Espírito Santo? Tão polidos, cultos tão polidos, quanto um botão. Isto é certo, porém, mas um cristão nascido de novo não pode fazer isto. Um cristão nascido de novo não pode blasfemar contra a mensagem do dia, Espírito do Deus vivo. Isto é certo, um cristão não pode blasfemar contra o Espírito Santo. São os pecadores que blasfemam contra o Espírito Santo. São os incrédulos. Os incrédulos na mensagem de uma só pessoa. Os incrédulos na mensagem de João que comeu o livrinho. Pode apresentar o João no outro tempo. Quando João vai ao sétimo anjo, que é exatamente o anjo forte, que está em pé sobre o mar e sobre a terra, João vai e toma dele o livrinho e come. Como eles blasfemam, porque eles não conhecem o anjo de Jesus e o servo de Jesus. O anjo de Jesus, Branco. O servo de Jesus, João. Vamos pensar em João de 2 milênios. Tudo bem, mas lá ele não podia comer o livrinho. É você que come hoje o livrinho. Não é o João de 2 milênios. Irmão Branco veio para revelar o livrinho. Isso é o que ele veio fazer. Revelar, abrir para nós. O cordeiro converteu em leão e desceu nele, no irmão Branco, e trouxe esta revelação. Isso aconteceu quando ele desceu e depois. Perguntaram, o que você vai fazer agora, irmão Branco? Ele disse, vou para o tabernáculo branco pregar a revelação dos 7 selos. E a revelação dos 7 selos era a terceira puxada, que era o complemento do ministério, a vindicação do ministério do irmão Branco. Você falar contra esta revelação hoje, você não tinha ela, nem da mensagem você era no ano 2000, nem da mensagem, você não sabia nada disso. Só tem que ser pessoas blasfemas, porque não sabiam e depois falam mal, depois de ficar sabendo. Falam mal da própria mensagem, blasfemam contra o Espírito Santo que está falando hoje. Deus não fala através de uma dúzia de homens, Deus não fala através de plenários, Deus fala através de um homem. Sempre foi assim. Quando um partia, Deus levantava. Você deve aceitar a mensagem como a Bíblia mostra. Ninguém tem que falar bem de mim porque prega essa mensagem. Ninguém tem que achar que eu sou alguma coisa porque prega essa mensagem. Tudo que nós pregamos é a misericórdia de Deus, que aprove abrir estas coisas para nós, como aprove abrir estas coisas para o irmão Branco. Você crê nisso? Como ele abriu para o irmão Branco, ele abriu para nós. Por que não abriu durante 40 anos? Porque não era para eles ouvir. Serão salvos esses que morreram? Sim. Eles são salvos com a mensagem que eles tinham. Mas hoje não. Hoje você que blasfema, não tem salvação. Nem neste século, está aqui na Bíblia, nem no porvir. Quem falava até com o Filho do Homem, que era Deus em Jesus. E Jesus ainda falou que tinha perdão. Já pensou bem? Jesus disse que tinha perdão. Por quê? Porque Jesus ainda ia para o trono para interceder por nós. Diz que aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não será perdoado.
Irmão Branham vem mostrar para nós que o Espírito Santo é nos dias que veio a mensagem dele. 134, 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Ele mostra, é nesse dia. Quem pede é rejeitar a mensagem de Deus desse dia. E desse dia era a terceira etapa. Ele estava pregando a terceira etapa, depois dos selos. De mistério, aquilo que nós precisávamos de ver 40 anos depois. Todo mundo com a Bíblia na mão e não via batismo em nome de Jesus Cristo. Todo mundo com a mensagem na mão e não via que a era tinha terminado, que o Cordeiro saiu do trono, que a era da graça terminou, que o Cordeiro converteu em leão, que Jesus tem novo. Tem que ser um incrédulo para blasfemar contra esta mensagem. Uma coisa que eles mesmos sabem, que não sabiam antes. Se eles sabem hoje e contam vantagem diante dos ouvintes deles, porque são hipócritas, deveriam dizer com quem aprendeu. Isso é o que deveria ter humildade para dizer com quem aprendeu. Porque antes não sabiam disto, mas agora sabem. Graças a Deus por isso. Ou você é um verdadeiro crente, ou um descrente. Pai Celestial, que cada um de nós sejamos envolvidos na sua palavra. Palavra de graça, de misericórdia, que o Senhor tem nesse tempo final, através da mensagem do seu profeta. Pois não temos que pregar coisa alguma nossa, Senhor, mas simplesmente ver que aquilo foi aberto no nosso tempo. Estava dentro da Bíblia o batismo em nome de Jesus Cristo, mas levou 2 milênios, Senhor, para o povo saber. Estava dentro da mensagem que a era tinha terminado, o Cordeiro saiu do trono, o Cordeiro converteu em leão, Deus tem novo nome. Tudo já tinha acontecido, Senhor, está dentro da mensagem, mas não soubemos, até que chegou o tempo de através da mensagem da servo. Em nome do Senhor Jesus, ajuda esta igreja que me ouve aqui presente e através da internet, que sejam alimentados com a sua palavra, que sejam fortalecidos, que não venham blasfemar do Espírito Santo, da mensagem do dia, que é simples, simples, simples demais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Gana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.
comigo, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando Deus se abriu, quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado destas coisas outra vez profetizar. Amém, amém. Pedido de oração pela viagem do irmão Haroldo e família. Nosso agradecimento ao meu irmão Haroldo e família por estar conosco nesses dias, né? E já está bom, não dá para estar no fim do ano, mas pelo menos já veio. Para o casamento já aproveitamos a visita deles. Oração pelo aniversário do Isaac, filho do irmão Haroldo. E oração a favor de Jorge e Nilda, São Joaquim da Barra. Também a favor do irmão Regis, Gabriel e Pimenta, me perdoe. Tem nada de pimenta, irmãos. Gabriel e Pâmela. Gabriel e Pâmela, para que Deus dê a direção certa a eles nessa nova fase da vida. A irmã Deusa oferece esse culto em ações de graças por livramento recebido. Irmão Rafael de Londrina pede oração por sua filha Olívia, que fará aniversário amanhã. Deus abençoe os aniversariantes com vida e saúde, né? Muitos anos de vida. Oração para a irmã Miriam Florindo, que não está passando bem, pois caiu a pressão. Vamos orar. Grande Criador, eu coloco estas pessoas em sua presença, todos estes nomes lidos, que o Senhor possa continuar falando nesses corações, recebendo o que elas estão entregando ao Senhor e dando a elas o que elas precisam: cura, solução de problemas, bênção para a família. Que o Senhor dê uma direção correta para as pessoas que pedem nesta fase da vida, nova fase da vida, que tenha a direção do Senhor. Aceita a gratidão também da irmã Deusa pelo livramento recebido. A Olívia, que completa mais um ano de vida, filha do irmão Rafael e da irmã Bianca, que seja abençoado com vida e saúde. O irmão Isaac também, filho do irmão Haroldo, que alcance muitos anos de vida com força, saúde e a bênção do Senhor para a vida espiritual, para o lar. A irmã Miriam Florindo, que o Senhor possa tocar no corpo dela e controlar esta pressão arterial. Que ela tenha a bênção do céu, no nome de Jesus Cristo, e que o irmão Haroldo e família tenham uma boa viagem de retorno para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Apenas quero dar um anúncio que o pastor João Bispo vai. E eu pedi para ele fazer um batismo e eu estou aguardando a resposta. Talvez até respondeu, mas eu não estou com o celular aqui para ver a resposta dele. O que ele vai passar talvez por Castro e batizar uma pessoa ali em Castro que pediu o batismo. E a gente tem que entender
as pessoas que crê e aceitam, e se cada um tem problema na vida, você tem que saber que você também tem. E que essas pessoas que vão chegando, têm lutas também, têm problemas na vida. Elas carecem da nossa compreensão e de resolver. Eu já disse para certos casais, o seu problema eu não dou conta de resolver, porque não se humilha, nunca acha a si mesmo errado. Então, se não é errado, não tem conserto. Você só pode consertar quando você diz, pequei. Eu sou o errado, eu sou a errada. Aí Deus pode entrar em cena, abençoar a família, abençoar o lar, abençoar o casal. Mas a pessoa tem que reconhecer seus erros. E enquanto não reconhece, eu digo, eu não dou conta. Porque a oração não faz efeito. Porque o que faz efeito é a vida delas. Quando você é curado, não é que eu fiz uma oração forte. Que alguém faz uma oração poderosa para mim aí. Eu não sei fazer. Sei fazer só uma oração. Entende? Você foi curado, não é pela minha fé, é pela sua fé. Jesus já avisou lá atrás, a tua fé te salvou. Jesus nunca disse para o pecador lá, a minha fé te salvou. Não, a tua fé te salvou. Então, é você que precisa, é você que tem que ter fé. Você precisa para o lar, é você que tem que ter fé. Mas se você não der conta de amar seu marido, de amar sua mulher, da melhor maneira possível, ainda ouvindo os outros falar mal, faça a sua parte, ame da sua parte. O seu marido ou sua mulher faz parte de você. É você que perdoa, é você que ama, é você que traz a bênção para a sua família. As pessoas olham muito na gente, mas não sou eu não, é você. Você é abençoado porque você creu. Por que você tem essa mensagem? Porque você creu. Por que os outros saíram dessa mensagem? Porque são incrédulos. Mas você creu. Então guarde isto. Faça o melhor que você puder. Bom, estou falando uma coisa, já passei numa mensagem. Então, pastor bispo, eu agradeço por me auxiliar, né? Me ajudar no ministério. Pastor bispo é pastor da igreja dele, dos membros dele, e eu não tenho nada a ver com membros do pastor bispo. Todos os membros dele sabem. Como não tem nada a ver com os membros do pastor Mendes, do pastor Gediels, do pastor Ivaí, do pastor Sinival, do pastor Orlando de Belo Horizonte, do pastor Sebastião aqui de Araxá, e outros pastores. Eu não tenho nada a ver com os membros deles. Eles tratam com o seu pastor. Mas a gente tem um pastor que dá a mão para a gente, é assim, pastor bispo, então passa ali e batiza alguém, e vem aqui, vai ter batismo aqui no fim de ano, dia 31, teremos batismo também, e está tudo com dificuldade, mas você traz a máscara e vem, certo? Traz a máscara e vem. Eu creio que se você tiver um pouquinho de dificuldade, vocês entenderam? A pessoa tem dificuldade. Agora, o que você tem que fazer é crer que esse mal não vai te prejudicar. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tu que crê, se tiver que morrer, vai morrer de qualquer coisa. Dá uma gripinha, morre. Mas hoje, se der uma gripe, ele diz que é Covid, morreu de Covid. Isso é comércio, isso é política, entende? Não adianta. E ninguém vai enganar nós, não é que é isso mesmo. Essa é a verdade. Então, dentro da mensagem também ninguém vai enganar nós. A mensagem é de um só homem. João comeu o livro, amém. Pode falar quem quiser. Entende? Tem que ter luz para poder falar nessas coisas. Então, pastor bispo, ele deve fazer isso. Já disse para o irmão, a gente vai comunicar mais, já tem um lugar preparado para batizar uma só pessoa, mas vai. O irmão Gibi,
como é que... Esqueci o nome dele, mas Gibe eu lembrei. É de Umuarama, Paraná. Ele também quer ser batizado. Deve preparar aí, meu irmão Gibe. Quem sabe na casa do doutor Eduardo, que tem piscina, pode fazer esse batismo aí do irmão Gibe. Irmão, doutor Eduardo, vê isso aí para nós, né? Para poder ajudar a batizar uma pessoa em Umuarama, que vocês conhecem por FUC. Ele mudou para Umuarama e evangelizou esse doutor. Certo? O doutor creu. Agora tem mais um lá que crê. Pessoa que está com paciência de esperar o tempo do batismo. E crê. Deus abençoe. Amém? E nós temos um também na Espanha, que faz anos, que cumpre com o dever cristão e ainda não é batizado. Mas são pessoas que estão lutando sozinhas, mas fiéis. Isso é que manda. Tem revelação. Não precisa de ficar ninguém ao lado jogando veneno para matar os bichos deles. É uma planta original. É uma planta original, uma planta híbrida. Você tem que ter sempre jogando veneno, pulverizando ela. Tem irmãos que você tem que viver com uma bombinha para tirar os venenos de doutrina. Entende? É veneno de doutrina. Tem que pulverizá-los. Mas vocês não precisam disso. Original. Isso que é original. Entende? Não falamos mal do outro. É uma verdade, o irmão Branco que pregou isso. Que a planta híbrida você tem que pulverizá-la, enquanto que a original, ela é resistente aos vermes, aos germes, aos insetos. Ela é resistente. E muitas vezes não tem resistência às plantas, porque tudo é híbrido. Eu tenho uma mangueirinha daqui para cima. Já comi manga dela. Você vai entender? É híbrido. A mangueirinha de 1 metro. Eu já apanhei 6, 7 mangas dela. Pode arrumar uns veneninhos e jogar. Você pode preparar para os bichos chegarem. Tudo é híbrido. Então que Deus nos dê graça e entender a parte ministerial de um pastor ajudar o outro. E eu não mando no pastor bispo. O pastor bispo gosta de fazer essas coisas. O pastor bispo é de viajar. Ele gosta. Então a gente tem pensado em usar o pastor bispo nesse ponto, né? Eu creio que é uma ajuda para mim no ministério, que eu já estou com 70 anos, eu estou querendo só ficar quietinho, assim. Certo? Ficar em casa, quietinho, orando por você através do celular. E quando você vê que estou orando por escrita, eu estou cansado, estou deitado 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente está orando por alguém, certo? É a graça de Deus. Isso aqui não é dedicação, não é porque eu durmo de pedaço em pedaço e estou bem dormido. Faz assim, estou com sono. A minha mulher está com sono. Ela falou que está com muito sono na igreja hoje. E eu durmo mais do que todo mundo. Posso ficar atendendo o povo, eles podem ver, agradeço que comunica comigo. Se eu esqueci, você me perdoa, mas todos que comunicam, um amém é o suficiente para a gente falar amém também, certo? Somos agradecidos por tudo que as pessoas fazem. Não é para chaleirar ninguém, esse povo faz o que faz, quando eu nunca fiz nada por eles. Vocês lembram do tempo do irmão Mesquita, que atendia todo mundo para mim? Esse povo permanece comigo da mesma forma. O irmão Mesquita não conseguiu, mas esse povo permanece. É isso que manda. Aquele que tem luz, ele enfrenta a luta, vai até o fim. E não tem que falar mal do irmão Mesquita, fale bem. Se você não tem o bem para falar, não fala mal. Fica quieto, certo? É de nenhum deles.
São coisas que a gente tem que deixar quieto para lá. Mas eu fui falar e lembrar vocês. Daniel pede oração pelo seu irmão que está em viagem. Dilma pede oração pela recuperação de Covid-19. Manuel Josias pede oração. Deus abençoe o irmão Manuel Josias, né? Tem o Manuel Alexandre, tem o Manuel Josias. Manuel Josias é o que tem experiência com essa mensagem. Desde quando creu, ele tem uma grande experiência com esta mensagem. Vale a pena tentar ganhá-lo. Vale a pena. Você vai perder o tempo. Pelo que a gente vê, é revelação. Todos nós temos luta na vida, mas temos uma revelação que ninguém pode tirar. Isso aqui ninguém tira. Não foi o homem que pôs. Esses irmãos que perderam é porque foi eu que pus. Eu que pus a revelação neles. Aí foram embora. Não foi Deus. Se fosse Deus, eles não iam embora, eles não largavam. Tem muitas vezes o irmão Brando diz, a gente tenta converter as pessoas, ao invés do Espírito Santo converter aquelas pessoas, a gente tenta dar uma mão para elas, para ajudá-las, para convertê-las. E a gente acaba perdendo estas pessoas, porque foi um esforço humano que a gente fez. Venha para essa mensagem, como vocês têm vindo. Nunca fui na sua casa, nunca fui falar nem bem nem mal dos outros. Nós pouco relacionamento temos, mas cremos na mesma mensagem. Estamos firmes e ninguém muda estas pessoas depois que tem a revelação. Eu louvo a Deus por ter um povo como o povo que eu tenho no meu ministério. Vocês podem não entender muito, mas eu louvo a Deus por ter você, o mais fraco que você acha. Mas você não tem blasfemado do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por ter você neste ministério. Amém. Amém? Deus abençoe essas pessoas e vocês vão em paz. Quinta-feira tem mais. Vamos estar aqui adorando a Deus. A minha garganta é difícil sarar, né? Vamos falando. Enquanto der para falar, nós vamos falando e vamos prosseguir. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Espanha. Irmão lá da Espanha, Deus abençoe você. Muito bom ter o irmão conosco, o irmão Elias também dos Estados Unidos. Esqueci o nome do irmão Roberto da Espanha, né? Deus abençoe. E os irmãos aí de Moçambique, Maputo, Zambésia, tem um monte de nome aqui, eu não lembro. Mas Deus abençoe todos vocês, Marromeu, Gaia, Uige. Deus abençoe vocês por toda a parte que nos ouve, também em Luanda. Deus abençoe vocês que ouvem a mensagem em Cabo Verde. Muito obrigado. Deus abençoe. Na Inglaterra também. Boa noite.